boa tarde a todos. Sejam novamente bem-vindos a mais um Esquadrão Cidadão. Hoje é terça-feira, né? Excepcionalmente. Excepcionalmente na terça-feira. Nós já estamos aí organizando por causa de uma pequena pausa, né? Agora no final do ano, para as festas. E então hoje nós entramos num horário diferente, dia diferente. Mas vai repetir. Mas vai repetir, sexta-feira tem novamente. Mas é um prazer estar com vocês aqui para conversarmos mais um pouquinho a respeito de assuntos ligados à educação e ao direito. Eu sou Simone Soares, psicopedagoga, e sempre comigo, não só no Esquadrão Cidadão, mas todos os dias, meu querido esposo, doutor Júlio César Castro, advogado. Boa tarde, doutor Júlio César. Boa tarde, Simone. Hoje você não esqueceu não, né? Porque semana passada eu disse hoje comigo, meu companheiro de todas as tardes. Não, todo dia, 24 horas. Isso aí. Então, estamos aqui muito felizes, né? Muito felizes de poder compartilhar um pouquinho do tempo com os senhores, né? Hoje para continuar o desabafo, né, Simone? O pessoal gostou, viu? Foi. O pessoal gostou do desabafo. Foi, então, o pessoal gostou. Eu vou continuar falando. Eu me dei conta que semana passada a gente estava falando sobre licitações e tal. Sim. E eu falei tudo aquilo, né? E eu me dei conta que eu escrevi um artigo sobre isso em setembro desse ano, né? Uhum. Então resolvi trazer e ler para os amigos, né? O nome do artigo chama-se Respeitável Público. E diz o seguinte: sabe aquele mágico que te pede uma cédula de R$100 e some com a nota na sua frente sem que você perceba como aconteceu o truque? Alguns políticos fazem o mesmo. Desaparece com o dinheiro dos inúmeros tributos que pagamos sem que saibamos como fizeram, entre aspas, a mágica. Revelarei uma delas. Na verdade, já revelei semana passada, né? A administração pública é obrigada a realizar licitação para dar transparência aos gastos, quando do oferecimento de bens e serviços destinados ao contribuinte. Praticamente tudo no primeiro setor é feito por meio de licitação. A dispensa de licitação é exceção e está restrita a casos de emergência e ou calamidade pública. Agora vem a, entre aspas, mágica. Você sabia que para a contratação de shows de artistas renomados não há licitação? Isso mesmo. Não há como mensurar os gastos dos governantes por meio de licitação, quando da contratação, por exemplo, de artistas de renome da nossa música popular brasileira. Logo, um desses ilusionistas, entre aspas, legitimados pelo seu voto, a pretexto do desenvolvimento da cultura e do turismo, pode, em verdade, praticar a secular política do pão e circo, embolsar o seu dinheiro e não devolvê-lo ao final do espetáculo. Então, lembra que você falou do pão e do circo? Sim, do pão e do circo. É por isso que eu lembrei do artigo, né? Minha gente, resumindo é isso. Não pensem que o político ele está colocado lá no lugar, ele foi eleito, que ele vai defender o seu interesse. Ele não está ali para defender o seu interesse, infelizmente. Ele está ali para defender o interesse da classe dominante que o colocou ali naquela posição. Né? Eu morei em Brasília há 14 anos e se eu contar para vocês os bastidores, as coisas que eu vi, vocês ficarão estarrecidos de tanta coisa que eu vi nesse pouco tempo que eu passei na cidade de Brasília, no Distrito Federal. É uma vergonha, infelizmente. E isso, infelizmente, vai para todos os rincões do país, inclusive na região dos lagos, nas cidades do interior do Rio de Janeiro e de todos os estados. E os estados do Nordeste, por exemplo, né, Simone? Muito pior. Né? Então, não pensem que um outro equívoco também que o povo comete, né?
um político X ou um político Y, uma pessoa, não resolverá os problemas, seja do país, seja do estado, seja do município. Não vai resolver. Existe uma gama de situações, outros poderes que não o executivo, né, o poder legislativo e o judiciário, envolvido nessa questão, né, e que a máquina precisa girar como um todo. Ah, Júlio, então você quer dizer que não vai resolver nunca a situação do país? Não estou dizendo que não vai resolver nunca. Nós conseguimos perceber melhoras, né, ao longo dos tempos mesmo, né? Existe uma melhora, mas a melhora muitas vezes não é porque o governante fez alguma coisa, é porque o bem vai sobrepujar o mal sempre. Então o mal não vai vencer. Então é por isso. Esses benefícios que a sociedade vem conquistando são coisas naturais da evolução humana, muitas coisas. Não é uma evolução da sociedade e tal. Pode até ser um pouco, mas não é, sabe? Vai ser muito devagar, passo de formiguinha para a gente ir conquistando, para a gente conquistar alguma coisa nesse país. Porque a malha de corrupção é muito grande. As brechas na lei são muito grandes. Então, Júlio, mas realmente os políticos estão ali para... Como é que você prova, de alguma forma, eu não tenho que provar nada, mas, né, me dá um exemplo aí de como é que os políticos atendem o interesse dos poderosos, né? Existem N exemplos, eu vou dar alguns aqui, ou um exemplo, no tempo que me cabe, né? O imposto sobre grandes fortunas, por exemplo. O imposto sobre grandes fortunas, Simone e amigos, é um imposto que está exarado na Constituição da República Federativa do Brasil. Desde 1988, Simone, existe uma disposição, um mandamos, que diz lá o seguinte, no seu artigo 153, compete à União instituir impostos sobre... Aí vem ele elencando uma série de impostos, e no inciso 7º diz o seguinte, grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Ou seja, a Constituição colocou, a Carta Magna colocou e deixou para uma lei complementar fazer as vezes da instituição do imposto sobre grandes fortunas. Quer dizer, a gente está em 2019, praticamente 2020, já quase 20, e nunca foi instituído esse imposto. Por quê? Porque eu não estou entrando no mérito aqui, porque aqueles que têm grandes fortunas vão dizer de outro giro, olha, eu conquistei, eu trabalhei e tal, não estou entrando no mérito disso, né? Mas que é um exemplo de igualdade social, seria, porque quem tem mais pagaria teoricamente mais, né? Para diminuir a desigualdade social. Então, nesse sentido, é louvável que tenha esse mandamos aqui, né? Essa carta constitucional dando carta branca para que se faça uma lei, para que se institua uma lei que cobre sobre grandes fortunas, né? Mas e aí? Não se faz essa lei por quê? Não se faz essa lei porque quem coloca os legisladores lá são exatamente esses detentores de grandes fortunas, né? E é por isso que eu afirmo, ou pelo menos entendo, que as coisas não vão... Entendeu? O discurso é muito fácil. O cara vai argumentar, ele tem uma retórica maravilhosa, vai te iludir, vai te dizer 1 milhão de coisas, mas ele está lá para defender o interesse dele e o interesse de quem colocou ele lá.
Ele não está aí para defender o interesse. A gente está vendo o caos aí, né, Simone? Na saúde. Hoje teve a repórter lá dessa rede local aqui, afiliada da Rede Globo. Não precisa ir longe, o caos está aqui do nosso lado. Né? Está aqui, ao nosso lado. Está aqui ao nosso lado. Você vê, hoje foi a presidente de uma comissão, da Comissão de Saúde, da OAB, deu entrevista, né, dizendo da preocupação dela com o caos na saúde. A saúde está um caos e sempre esteve, e não vai mudar isso, né? A educação, que a gente fala tanto aqui, é uma lástima. A educação, você sabe melhor do que eu, né? Cultura, nada funciona. E os gestores aparecem na televisão, não, olha, nós vamos fazer a queima de fogos, os artistas, agora é artista local, olha, né? a política do pão e circo aí funcionando, né? Agora é artista local. Chegando o final de ano, aí a gente faz uma comemoração de Réveillon, aí vem os fogos, né? Aí dá uma mascarada na situação. E aí vem os caras, né, engomados, né? Olha, nós vamos fazer queima de fogos e artistas locais e vamos entreter, vai ter show, vai ter pão e circo para o povo e tal, para o povo ficar quieto. E a saúde está um caos, sempre esteve, e é uma mentira, porque existe algo velado, né? E isso é latente, porque os governantes estão aí e está um caos, mas o cara nunca faz alarde, porque ele não quer deixar a população, né, em pânico. Então ele sempre diz, não, está sob controle, está organizado, está isso, está aquilo, e não está nada. Nunca esteve, né? Então, enquanto o Brasil não tiver uma política, eu acho que o senhor que está me assistindo, a senhora aí, perdoe-me, mas eu acho que, tendo que sacrificar alguma coisa, que coloque escola para essas crianças, em tempo integral. É a única coisa que resolve. É a única coisa que vai resolver no futuro. Nenhum país de primeiro mundo, o nosso país não tem, eu já falei isso várias vezes, não tem uma política pública de qualidade de educação. Por quê? Porque conhecimento é poder. E é exatamente isso que o Dr. Júlio está falando, não deixa de ter a ver, né? Porque quanto mais conhecimento, mais eu vou exigir o meu direito. Sim. Mais eu vou exigir do governante que está lá. Então, quanto mais gente ignorante, mais ignorante no sentido de não ter acesso à cultura, né, decente, de qualidade, ter educação de qualidade, qualquer país de primeiro mundo, por que ele é de primeiro mundo? Porque ele tem uma política pública séria na educação. A criança tem, desde a creche até a universidade pública, pública, de qualidade. Por isso que o cara sai de lá pensando e questionando para não ter esse tipo de coisa aí. Exatamente. Você me fez lembrar agora de um pensamento que o Chico Anísio sempre externava, né? Ele dizia assim, feliz do homem que nasce ignorante, cresce burro e morre de repente. Porque esse é feliz, né? O cara não tem tempo de estudar, né? O cara está ali, para ele tudo tá bom. Se você estuda, você se indigna com esse tipo de situação. Quer dizer, hoje, às portas de 2020, a gente está discutindo algo basilar para a população, que é o direito daquele cidadão que paga os seus impostos ter acesso ao básico, a uma consulta médica. Você vai a um posto de saúde desse aí, você tem medo do cara. E ele parece que você está com uma doença que ele não chega nem perto de você, porque, sei lá, você, coitado, deve ter algum problema ali que vai matar ele, porque o cara não chega perto de você para te dizer assim, olha, você tem isso, tem aquilo. O cara não coloca a mão em você para te examinar, é de longe. Porque ele está ali recebendo, aquilo ali é bico para ele, porque ele tem que ir para o consultório, ele tem que correr atrás. Aí, sabe, é um caos. Então, minha gente, enquanto não se tiver... E essa educação também.
essa educação, não pensa que seu filho está na escola pública e vou dizer mais, nem na particular. Não pensa que seu filho está agora, que a gente está conversando aqui, está lá na escola, está estudando, está se aculturando, porque não está, não. É um verdadeiro faz de conta. É um verdadeiro faz de conta. Finge que me paga, que eu finjo que ensino. Finge que me paga, que eu finjo que faço uma consulta. São pouquíssimos em todas as áreas, né? Os profissionais que têm algum comprometimento de verdade com aquilo que ele algum dia jurou lá diante de uma formação, de uma graduação, né? São pouquíssimos profissionais. Então, assim, é preciso, minha gente, que seja feita uma revolução na educação. Pelo menos eu pugno por isso. Uma educação em que as crianças, os adolescentes, permaneçam na escola em tempo integral. É de manhã, vai para a escola, volta para casa à noite. De manhã estuda e à tarde vai para a oficina. É oficina de arte, oficina de cinema, oficina de teatro, esporte. Não é, Simone? Porque o esporte, ele dá um suporte ao ser humano de disciplina, de concentração. Então, mesmo que a pessoa não seja, sei lá, um especialista, uma coisa assim, que trabalhe com o campo mental, se ele vai exercer um trabalho braçal, ele vai se apresentar porque ele desenvolveu a disciplina, ele desenvolveu a confiança, e isso é por intermédio do esporte, é por meio do esporte. Oficina de música, né? A pessoa escuta funk lá na comunidade, nada contra escutar o funk, mas pega um violão, sente os acordes de um violão, de um violino, uma flauta, um saxofone, vai ter contato ali direto com aquele instrumento. É diferente de você ver pela TV. É oportunizar outras coisas, né? A pessoa ter acesso a outras coisas, porque se ela fica só ali naquele mundinho dela, ela não tendo a oportunidade de ter acesso a outras coisas, ela nunca vai sair daquilo ali. Ela nunca vai ter noção do que ela tem direito, do que ela vai questionar. E quanto menos gente questionando, quanto menos gente, né, pensando, quanto menos, né, ser pensante, para quem está lá em cima é melhor, é mais cômodo. Melhor. Olha, minha gente, a gente vai para o intervalo e já a gente volta. Eu vou continuar aí com o desabafo, hein? Falta mais um pouquinho. Até daqui a pouco. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo
tem lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Voltamos com o nosso Esquadrão Cidadão, na tarde de hoje, batendo um papo com vocês sobre assuntos diversos, né? A gente está chegando ao final do ano, então a gente faz essas reflexões importantes para iniciar o ano que vem, nota 10 e mais conscientes do que a gente faz aí. Ano que vem, né, Simone, tem eleição, né? Acho que salvo engano, 2020. municipais, eleições municipais, né? E a gente tem que ter muita consciência, minha gente, na hora de votar, né? Falávamos anteriormente sobre a questão da saúde, né? A saúde nessa situação que sempre esteve, né? Agora muito pior, né? E me ocorreu de abordar um tema com vocês que acaba defluindo nesse sentido, né, de problemas com a saúde. Porque o que acontece, minha gente? O primeiro setor, a gente já bateu um papo aqui, acho que, salvo engano, foi o primeiro programa que nós fizemos, nós falamos sobre os setores, né, da sociedade. E o primeiro setor é o próprio Estado, o Estado brasileiro, né, dividido aí no setor federal, estadual e municipal, mas trata do Estado. Esses entes, eles têm que cuidar da saúde, e eu vou frisar aqui, saúde, educação, etc., né? Cabe ao Estado cuidar da saúde. O que acontece? Eu não sei se... Em verdade, eu sei, eu tenho a minha convicção, né? Existe um discurso, né? Deixa eu só complementar aqui o meu raciocínio. Então, o primeiro setor é o Estado, né? O próprio Estado. O segundo setor, as concessionárias e permissionárias. A gente passa aí na Via Lagos direto, é uma concessionária de serviço público. Então, é uma parceria público-privada com fins lucrativos, né? Sempre. E o terceiro setor, com fins lucrativos sempre. Né? Que em verdade está ali para cobrar preços módicos para atender a sociedade, mas não, na prática explora a sociedade. E o terceiro setor, que é a nova menina dos olhos dos políticos, né? Trata das organizações não governamentais, sem fins lucrativos, né? Não dá tempo aqui da gente abordar o assunto de forma mais técnica e profunda, mas eu não sei se os senhores notaram agora que até a reportagem, hoje a repórter falou isso, organizações sociais. As organizações sociais que cuidam da saúde, peraí, organização social, ONG, a organização social é uma espécie de organização não governamental. Como é que ela está cuidando da saúde? Que é do primeiro setor, que cabe ao primeiro setor, ou seja, cabe ao Estado cuidar. É outra mágica, entendeu? É outra mágica. Porque é o seguinte, o primeiro setor precisa de quê, minha gente? Eu acabei de falar no início do programa, de licitação. E a organização social não precisa de licitação. E recentemente, isso começou na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Recentemente, órgãos públicos passaram
a ser intitulados organizações sociais. Por exemplo, o Teatro Municipal de São Paulo. Agora não é mais um ente pertencente ao primeiro setor. Ele é do terceiro setor. E apareceu o presidente lá, o diretor do Teatro Municipal, mas ele ria no Roda Viva, no programa Roda Viva. Ele ria, mas ele ria. Não, porque agora eu sou organização social. Agora eu faço o que eu quiser. E o cara, ele deve ter sido repreendido por alguém ali depois do programa, porque o cara estava numa felicidade. Então, minha gente, o que eu quero dizer para vocês? O discurso é muito fácil. O cara vai chegar para você e vai falar assim, não, olha, a saúde agora está como pertencente a uma organização social com a finalidade de desburocratizar porque agora nós não temos mais licitação e tal. E o cara está embolsando teu dinheiro e você não sabe, porque a licitação é um meio de controle social. Então, o que se tem que fazer é criar mecanismos para que aquela licitação ocorra de uma maneira digna, que ocorra sem falcatrua alguma, que a sociedade tenha acesso àquilo ali no momento em que aquela licitação ocorra, etc, etc. Mas isso vai ser feito? Vai ser feito nunca. Claro que não. Né? Então, vamos falar de férias, porque eu já me revoltei muito aqui. Vamos falar de férias e se as crianças vão estudar ou não nas férias, não é isso, Simone? Exatamente. Então, passo a palavra para você. Não vai Tá mais... certo? Já não Não, vai chega, mais. porque senão eu fico nervoso, aí o pessoal... Essa história de direito isso me vai... revolta. Não, me revolta, como revolta ao amigo telespectador que está em casa, porque ele muitas vezes não sabe disso. É verdade. Tá bom? Segue aí com estudar ou não nas férias. Vamos lá. Vamos lá, então. Hoje a gente já agora... pensando um pouquinho nas férias, pensando um pouquinho, não, pensando muito, né? Até Nessa você está pensando. Inclusive eu tenho que correr para casa fazer mala. Mas, enfim, chega nessa época do ano, né? As professoras estão exaustas, coitadas já, pelo amor de Deus, férias, cadê você? Os pais, mais ou menos, porque férias dobra o trabalho, né? A criança fica mais tempo em casa, já tem que inventar um pouco mais de moda para poder distrair a criançada. E as crianças também já estão cansadas, coitadinhas, loucas por umas férias. Mas e aí? Só para a gente poder refletir mais um pouquinho, pensar se é realmente válido estudar nas férias para as crianças. Será que é positivo? Bem, tem uma parte dos especialistas que dizem que é positivo para as crianças ter um momento de descontração nas férias para repor as energias que elas gastaram o ano todo por causa dos estudos. Tem uma outra parte já que filosofa dizendo que as atividades de descontração devem ser complementadas com outras coisas, né? Como, por exemplo, estudar. Dessa forma, as crianças não se desprendem totalmente da noção de responsabilidade e de uma certa rotina. Então, nós temos aí duas opiniões. Há uma vertente, há um pessoal que diz que é positivo e tem um outro lado que diz que não é tão positivo assim, colocar a criançada para estudar um pouquinho também nas férias. E aí, as duas opiniões são válidas, mas será que a gente coloca ou não coloca para valer essa criançada, para aproveitar um pouquinho só das férias para não esquecer tudo? Então, a gente vai pensar nas duas coisas. Por que não é positivo para as crianças estudar nas férias? Vamos pensar pelo lado dessa galera que defende que não é positivo. Primeiro, os especialistas, né, alguns especialistas dizem que não é positivo para as crianças estudarem nas férias, porque pode afetar o desenvolvimento da criança, né? Porque a criança tem um jeito de aprender na escola, e a professora tem uma linguagem, a criança está trocando de série também, né? Aprendeu uma coisa no ano, vai para uma outra série, ao invés de ajudar, pode até meio que atrapalhar ali o meio de campo daquilo que a criança aprendeu durante o ano que ela cursou. Outros especialistas também dizem que enviar tarefas para crianças que não foram bem nos estudos durante o ano pode parecer uma forma de castigo. Então,
como a criança às vezes não atingiu alguns resultados esperados durante o ano letivo, se mandar atividade para ela fazer em casa nas férias, pode parecer mais castigo do que um certo reforço, principalmente quando ela não foi bem durante o ano. Outra coisa que alguns especialistas dizem, não acharem que não é positivo, né, as crianças estudarem nas férias, é que as obrigações acabam desestimulando a criança, né? A gente pode ter um efeito contrário aí. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o alerta é o seguinte, sobre as incidências negativas que estudar nas férias pode trazer, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, pois as crianças já recebem uma carga considerável de pressão diariamente nos seus afazeres escolares. Outra situação importante lembrar também é que, entre os direitos dos pequenos, nós temos o artigo 31 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 89, que diz que a criança tem direito ao descanso e ao lazer, a brincar e a participar de atividades de recreação apropriadas à sua idade e de participar livremente da vida cultural e das artes. E, segundo eles, não existe período melhor para fazer isso do que durante as férias, né? Então, isso aí essas são algumas opiniões de alguns especialistas que defendem que não é positivo colocar as crianças para estudar durante as férias. Agora, tem um outro lado que defende que é positivo colocar as crianças para estudar um pouco nas férias. Então, vamos ver a opinião desses especialistas que defendem que é positivo, sim, estudar um pouquinho nas férias. Primeira coisa que eles consideram é o seguinte, são os deveres que criam nas crianças a noção de responsabilidade, a disciplina, a ordem e a constância dos hábitos de estudo. Então, na opinião deles, à medida que você quebra isso nas férias, né, você deixa as crianças, sobretudo quando são muito pequenos, né, se bem que os adolescentes hoje em dia também estão precisando bastante de responsabilidade, disciplina, organização, né, mas eles acham que se você quebrar muito isso nas férias, pode ser que atrapalhe, né, na volta da criança na época de voltar para a escola. Eles acham também, eles defendem que é positivo passar deveres para as crianças nas férias para ajudar a reforçar o que foi aprendido durante o ano, né? Aquela coisa assim, vamos dar uma preparada, uma reforçada naquilo que a criança aprendeu durante o ano, para quando ela voltar para a escola, lá em fevereiro que seja, ela já está com tudo bem fresquinho na memória. Uma outra consideração que eles colocam que é importante elaborar um plano de trabalho adequado para que o tempo gasto com estudo nas férias realmente seja produtivo. Não adianta colocar, né, eles defendem que é positivo colocar a criança para estudar nas férias, se você não colocar ela para estudar, colocar por colocar, ter um objetivo naquilo ali que a criança está fazendo, por menor que seja o tempinho que você vai colocá-la para dar uma estudada nas férias, se não tiver um planejamento, fica solto, aí não vai ter efeito nenhum, né, de positivo. Se a criança, outra coisa que eles defendem, né, com relação às crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem, né, alguma criança que tem uma dificuldade permanente de aprendizagem, alguma deficiência, a estimulação da atenção, da leitura e do registro de forma lúdica também pode ser positivo. Na verdade, não só para as crianças que têm alguma situação, né, de deficiência, mas de um modo geral. Quando você, por exemplo, coloca ali para ela aprender de forma lúdica, se você viajou, né, coloca ela para pelo menos comentar, falar como é que foi a viagem, filho, né? Vamos fazer uma figura aqui, um desenho da viagem onde nós fomos, o que foi legal lá, né? Ou então colocar a criança para pintar, para fazer alguma coisa que seja, que reforce de forma lúdica aquilo que ela aprendeu durante o ano. Você vai para o sul, por exemplo, né? Mostra aquelas folhas, a vegetação diferente. Sim, né? uma forma de educar de forma lúdica, né? Você vai para a outro criança lugar, mostra aquela situação daquela localidade.
Vai né? fazendo os paralelos, né? Assim, olha como que ela na nossa cidade, lá em Cabo Frio, né? Que é a cidade de praia, vai para a montanha, olha como é diferente o Isso clima, aí. né? Então, os especialistas dizem que é positivo quando a gente faz esse tipo de reforço com as crianças nas férias, aproveitar esse período de férias para isso, né? É bom o nosso entrosamento, porque eu penso, e aí você verbaliza o Logo que eu existe. penso. É bom, é bom. Isso é ótimo. Então, é isso, minha gente. No próximo bloco, a gente volta conversando um pouquinho mais, né? Já que a gente viu os dois lados da moeda, aqueles especialistas que defendem que é positivo colocar a criança um pouquinho sim para estudar durante as férias, aqueles que dizem que não é positivo, deixa a criança ficar livre. E no próximo bloco, a gente vem para falar de algumas dicas, então, para a gente aproveitar as férias sim. A gente já até começou a falar aqui um pouquinho, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais no próximo bloco. E aí a gente volta para falar mais. Até daqui a pouquinho. Sai daí não. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Bem, no bloco anterior, nós discutimos um pouquinho e refletimos sobre as férias, né? Férias chegando, algumas crianças já estão de férias, né? Já estão curtindo aí em casa. Como eu comentei anteriormente, para a alegria das crianças e das professoras e desespero de alguns pais, porque aí agora fica aí o que a gente faz com essa criançada nas férias, né? E aí eu levantei algumas situações no bloco anterior sobre se é positivo ou não estudar um pouquinho com as crianças durante as férias. Então, eu comentei que alguns especialistas defendem que é positivo
E uma outra linha defende que não, que a gente tem que realmente deixar a criança livre, tranquila, brincando nas férias, que férias é para descansar. E aí, eu gostaria agora que vocês, aí em casa, né, prestassem atenção em algumas dicas, algumas coisas interessantes para fazer durante as férias, né? Porque vai cansando também com o tempo ficar de férias. Eu não sei se existe essa... Às vezes a gente brinca, mas às vezes até cansa um pouco de férias, então são algumas dicas para preencher, às vezes, o tempo aí com a criançada. Então, vamos lá. Para aproveitar as férias da melhor forma possível, vamos prestar atenção em algumas dicas, né, para poder unir o aprendizado e descanso. Então, a primeira dica é aproveite o tempo livre para colocar a leitura em dia, né? Aproveite e leva, de repente, seu filho para às vezes no dia a dia não dá tempo, leve ele numa biblioteca, né? Às vezes você vai viajar, nós não temos, infelizmente, em Cabo Frio, pelo menos até onde eu sei, né? Tínhamos há muitos anos uma biblioteca municipal, a gente não tem mais. Mas, às vezes, viajo, né? Tem a oportunidade de conhecer uma biblioteca grande, né? Vivenciar isso para a criança é muito interessante. Ou então, se tiver um tempinho, leve a uma livraria mesmo, né? Deixa que ela escolha alguns livrinhos diferentes daquilo que ela tem aquela obrigação do dia a dia na escola, né? De dar conta daquela leitura que a escola exige. Revista, né? A criança gosta muito de revista. Então, aproveita esse tempo também para colocar a leitura em dia. Outra coisa legal também é procurar por exposições, filmes, peças de teatro, um programa cultural, né, que vai ajudar a assimilar o conteúdo. A gente comentou, né, Júlio, no bloco anterior, que às vezes você vai para uma situação de viagem, né, e vai comparar com a criança ali. Olha o clima aqui, como é diferente do clima lá de onde a gente mora, né? Olha a vegetação, como é diferente, filho. Então, de forma lúdica, a criança vai aprendendo também e não está deixando de estudar, né? E de uma certa forma ele vai com certeza lembrar, mamãe, eu vi isso na escola, a professora falou disso mesmo. Então, é interessante fazer esse passeio cultural, essas questões culturais, aproveitar esse tempo de férias, né? De ter um pouquinho mais de tempo para fazer isso. Uma coisa legal também é não precisar acordar tão cedo, né? Alguns neurologistas dizem, né, para aproveitar esse tempo de férias e dar uma descansada na mente também. Deixa a mente descansar, deixa dormir mais um pouquinho, tira aquelas obrigações da criança, que ela já tem aquela rotina, né, todo santo dia de ter hora para acordar, já acorda, é aquela correria de vai para futebol, vai para inglês, vai para balé, para um monte de coisa, então deixa a criançada dormir mais um pouquinho, que a mente precisa descansar nesse período também. Outra dica interessante, aí eu gostaria de frisar que é um pouco mais para aquelas crianças que passaram por algum processo de dificuldade durante um ano em alguma disciplina, e principalmente para aquelas crianças que têm alguma situação de dificuldade de aprendizagem, é que quando chegar mais próximo da volta às aulas, né, dá uma retomada no conteúdo. A criança tem uma dificuldade de matemática, dá uma passadinha lá pelo material dela, deixa ela olhar, deixa ela explorar, sem aquela cobrança, né? Mas, filho, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ó, as aulas já vão começar daqui a 10 dias, daqui a uma semana. É legal a gente dar uma repassada nisso aqui, ó, porque ficou, né, o ano passado, a gente precisou dar um pouco mais de atenção aqui na leitura, na matemática, na escrita. Então, vamos dar uma olhadinha nisso antes de que as aulas voltem. Isso também, aproveitar esse tempinho de férias para retomar é bem legal. Outra coisa interessante, isso aqui foi até um artigo de uma psicóloga, que ela diz que substituiu o termo estudar nas férias por aprender nas férias, né? Porque vai estudar nas férias, fica pesado, né? Porque a gente aprende todo dia, aprende em diversas situações, né? Então, achei interessante um artigo que eu estava lendo, que a psicóloga fala, vamos tentar ressignificar isso aí, né? Estudar nas férias, troca para a criança, vamos aprender um pouco mais nas férias, porque no dia a dia ali, das coisas que a gente já comentou, ela vai aprendendo, né? Vai reforçando o que ela certamente já sabe.
Outra coisa interessante também são jogos pedagógicos, né? Aproveita esse tempo para fazer um jogo de quebra-cabeça com a criança, um jogo de memória. Ela está brincando e são jogos didáticos, né? Que reforçam um dominó, né? Um xadrez, vai brincar com a criança, né? A gente tem muitos aplicativos, muitos jogos online educativos, né? Então também a criançada adora essa galerinha aí ligada, né, na tecnologia, então é importante usar a tecnologia a nosso favor também nesse sentido, mas aproveita também, inclui ali um joguinho mais didático, uma coisa mais educativa para eles, né, é bem interessante. Outra coisa também que às vezes a gente não tem tempo, né, no dia a dia, pai, mãe, é ler para a nossa criança, né? Aproveita ali, vai viajar, leva um livrinho, né? Filho, vamos ler aqui, vamos deitar numa rede, aqui ó, a gente está relaxando, mas deixa a mamãe, deixa o papai ler para você um pouquinho, né? Em casa, antes de dormir, hoje tem mais um tempinho, a gente está de férias, não tem aquela correria de hora, vamos ler mais um pouquinho. Leia para o seu filho, leia para a criança também, é bem interessante. Uma outra dica legal também é cozinhar com a criança, né? Às vezes a gente não dá tempo de fazer isso no dia a dia, aí vamos fazer um biscoitinho aqui diferente hoje com a mamãe, vamos fazer um bolo diferente, até com o papai também, que tem pai que gosta de cozinhar, né? E aí você vai aprendendo, vamos colocar meia xícara de açúcar, né? 200 ml de leite, então aquilo ali a criança vai já ouvindo aquela linguagem matemática, a gente aprende, e você faz esse link, viu como é que é legal a gente estudar matemática durante o ano? Porque aí a gente sabe, né, quanto que é meia dúzia de ovos. Então, é legal, uma dica legal também, fazer uma coisinha assim diferente com as crianças na cozinha, é bem legal. Agora, uma coisa, né, para a gente pensar, refletir já fechando, é o seguinte, todo descanso proporcionado pelas férias fará a diferença na hora que a rotina ficar mais puxada. Muitos pais, mesmo nas férias, sobrecarregam os filhos de atividades, às vezes, para tentar compensar aquilo que a criança, infelizmente, não deu conta durante o ano letivo. Então, não usar, por mais que a gente tenha falado no bloco anterior, que tem aquele especialista que acha que é positivo, a gente fazer um reforço com a criança nas férias, mas não sobrecarregue o seu filho, né? Façam coisas de maneira lúdica, que ela vai aprendendo, que ela vai sim reforçando o que ela viu de conteúdo durante o ano letivo, mas não sobrecarregue. Férias é férias, né? Deixa ela ter o tempo sim dela de descanso, de lazer. Ela é criança, ela é adolescente, então precisa disso, né? E às vezes você quer compensar o que ela não deu conta durante o ano, e aí pode ter um efeito muito contrário e ser muito ruim, né? E no mais, é aproveitar bem as férias, curtir, né? E se preparar para o ano seguinte, para o ano letivo, para voltar com toda a energia, com toda a força, mente descansada, reforço positivo de tudo. E é isso aí, né? Curtir bastante, que férias a gente aprende sim, de maneira lúdica, mas a gente tem que descansar também. Não é, doutor Júlio? É verdade, tem que dosar um pouquinho. Você colocou as duas... O positivo e o negativo. As duas vertentes, mas você não deu a sua opinião. O que você pensa? A minha opinião? A sua opinião. Você colocou que uns entendem um especialista acha que é positivo, outros pensam que seja negativo, né? Diz aí o que você acha. Eu acho, assim, tudo dentro de uma medida. Eu acho que tudo tem uma medida. Eu acredito que eu defendo o lado que precisa, sim, a criança descansar. Né? A criança precisa desse tempo. Todos nós precisamos. A mente humana precisa de um tempo para descanso. Então, eu defendo que sim, que a criança precisa de um tempo para recreação, para lazer. Deixa ela ser criança. A gente já falou isso muitas vezes. Criança hoje em dia não está sendo criança. Deixa ela ser criança. Deixa ela curtir as férias dela. Deixa dormir mais um pouquinho, sim. Porém, acho legal essa parte das dicas de aproveitar, né? Faz um passeio cultural com o filho, assista um filme legal com o filho. Se tiver a oportunidade de viajar, faça esse link, né? Olha, isso aqui a gente aprendeu. Você viu Mata Atlântica, filho, né? Em geografia, olha, a gente está subindo a serra, olha aqui a Mata Atlântica, né? Um exemplo. Eu acho legal trazer para a vivência da criança, para a prática, para ela vivenciar aquilo que ela viu na teoria durante o ano. Eu acho isso bem legal. A história da cozinha, né? Fazer
uma comida ali, um bolo, um biscoitinho, uma coisa com a criança, porque aí a criança vê a importância da matemática, reforçar essas coisas com a criança, eu acho bem legal nas férias. Teve uma vez, eu não sei se você se lembra, nós viajamos para o sul e uma Sim. professora pediu para que você trouxesse aquela As folhagem aquela de... folhagem Como é que que é era o nome típica de daquela... inverno, eu esqueci o nome Típica de inverno que é de aquela uma... folhinha toda recortadinha, de ela uma- parece que ela é recortada à mão, né? de uma árvore De uma de lá árvore. da região para Porque mostrar ela ia para as falar do crianças. bioma, o bioma ia- dela era pampa, né? Isso, Era um isso. bioma da região sul. É. E a gente não tem essa vegetação aqui. A gente trouxe uma sacola de folhas. De folha de e tal. folha, E uma folha. outra coisa que eu acho legal também é na própria colônia de férias, que muitas vezes os pais continuam Deixam, trabalhando, enfim, É. exercem as suas atividades laborais e não tem todo aquele tempo para estar com a criança também. Não Sim. está de férias, a criança... Sim, às vezes não consegue coincidir, né? Exatamente, Férias. não Sim. consegue. Então a própria colônia de férias criar eventos, Sim. né, sim. de forma lúdica, durante as brincadeiras, mas que entronizem aspectos Didáticos, pedagógicos. sim, é. para a criança. E isso vai ficando, né? Vai criando uma memória na criança, sim, É. porque é muito legal, né? A criança está brincando, está se divertindo, está assistindo filme, fazendo qualquer coisa que seja, mas ela está aprendendo. Está aprendendo, Está aprendendo e reforçando aquilo que ela já viu. Importante. Vamos então, minha gente, para as colocações finais, não é isso, Simone? Sim, Infelizmente, nosso tempo está nosso tempinho acabando. já está acabando. Gostaríamos de falar muito mais, mas Mas eu o acho tempo diz que não. o tempo diz que não, como eu mesmo falo, né? Então, nós vamos agradecer a todos aí pela oportunidade que nos dão de entrar nos lares de vocês. Desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Né? É importante que se diga que a própria emissora também vai fazer não é isso? Sim, vai ter um breve recesso, né? Isso. Acho que do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro, se eu não me engano. Então, e nós vamos também, né, ter o nosso recesso, as férias merecidas, não é isso? Sim. E a gente espera o ano que vem estar com vocês aqui, com força total, né, e sempre procurando passar uma mensagem positiva, passar algum conhecimento que a gente tenha, passar para vocês, tá certo? Então, um bom ano novo. Simone, suas considerações finais. Gostaria de continuar convidando todos que têm nos acompanhado. Primeiro, agradecer, né, e aqueles que têm nos assistido, tanto por meio da TV quanto pelo Facebook, né? Que continuem nos acompanhando nas redes sociais, deixem lá seus comentários, estamos à disposição de todos, né? Nós temos lá os nossos contatos, tanto telefone quanto e-mail, nosso Facebook está lá, Esquadrão Cidadão, é só acessar que rapidamente nos encontra. Pode ser pela Jovem TV também. Pela né? Jovem TV, sim, né? Pelo próprio Facebook da emissora. E nós só queremos agradecer, né? Agradecer por todo esse tempo que nós tivemos aqui com vocês, pelo pouquinho que nós pudemos compartilhar, por tudo que nós pudemos refletir e que realmente a gente tenha alcançado, né, de alguma forma, o coração de todos vocês e deixado alguma semente nossa plantada com esse intuito, com este objetivo de questionar mesmo, refletir, reavaliar, repensar, né, e a gente tentar fazer um mundo melhor, né? Se não para nós, para a geração que vem aí, né? Esse é o desejo já que a gente já fica essa época do ano já pensando, né, nas coisas que a gente deseja. Então, meu desejo é esse, que as pessoas, que o que a gente se dispôs a fazer aqui é de coração, né, com muita humildade, mas que fique uma semente aí do questionamento, da reflexão, daquilo que a gente tem trazido como fala aqui para vocês, né? E no mais, o nosso muito obrigado. Então é isso, minha gente. Acabou lá. Não, então é isso. A gente agradece a todos, deseja a todos um 2020 com muita luz e muita paz. Até o próximo programa. Feliz 2020.